digo que são uma benção. Quando a gente visita essa igreja maravilhosa, a gente é bem acolhido e, não obstante, a gente se sente em casa. O perigo de ir em fazendinha é não querer sair mais de lá, né? Mas a gente glorifica a Amém. Deus e exalta a Deus pelos irmãos todos, pelo pastor Edson, ao qual eu mando o meu abraço. É um homem guerreiro e que eu tenho um carinho muito grande por ele. Amém, E Júnior? queridos? Oi. Amém. Júnior, só justificando a falta do pastor, ele tá com visita em casa, viu? Sem problema, Amém. não tem problema nenhum. Eu ouvi já você falando mais cedo, tá na bênção. Amém. Transmito meu abraço a ele. Eu tenho um carinho muito especial por ele, por toda a família dele, toda a igreja. Amém? Amém. Amém. Orando a Deus, assim que eu aceitei esse convite e pedi a Deus para me direcionar uma palavra. E essa palavra eu já até tinha ministrado ou falado em um outro episódio. Relutei bastante para poder falar ela, mas o Senhor me direcionou e, e mostrou o que eu tinha que falar novamente. Sabemos que nesse mundo nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com essa pandemia, nós estamos vivendo dias de incertezas, dias turbulentos, dias com só notícia ruim, e não paramos para entender e voltar às primícias do que Deus tem para nós. Deus, quando nos chama, Ele dá todas as ferramentas para nós ultrapassar a tempestade. E a gente tem visto que nada mais é do que uma pandemia, é uma tempestade. Eu já ouvi de médico que se todo mundo se cuidar, essa pandemia já tinha acabado. Mas infelizmente nem todo mundo se cuida. Tem gente que ainda acha que saindo um pouquinho da máscara não vai ter problema. Ouvi uns testemunhos muito abençoados da irmã, glória a Deus pela vida dela, pelas palavras e os hinos. E nisso, vivendo esse dia difícil, a gente entende, e foi nessa parte que eu coloquei, que nós temos uma ferramenta muito, muito grande para podermos ultrapassar, ou seja, passar dessa epidemia o quanto antes. Eu me lembro quando eu me converti, que uma rádio 92.9, se eu não estou enganado, falava bem assim: oração, o oxigênio da alma. Eu sempre ouvia isso. Sempre ouvia isso e eu vou te falar, ou coisa difícil é orar. Não vou mentir, não. A gente ora, 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 ora. A gente acha que orou 10, 20 minutos, quando olha só foi 2 minutos, 3. E começa a falar, Senhor, me dá mais palavra, me dá mais palavra. E graças a Deus pelo Espírito Santo, que eles que não alimentam de palavra, porque por nós mesmos já acabou. Em 2 minutos a gente consegue pedir tudo, agradecer e se brincar ainda almoçar. E 1 Tessalônico é o versículo, é o texto que eu escolhi, 1 Tessalônicos 5, 14 a 20. A palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre. Opa, 14, né? Rogai-vos também, irmãos, que admoestai-vos os desodeiros, consolei-os de poucos ânimos, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vou parar por aqui, querido. E vou creio que vocês já pegaram que eu vou estar falando sobre a oração. E a pergunta que eu quero que você responda no íntimo: você sabe realmente o poder da oração? Por que eu estou fazendo essa pergunta? E eu já fiz para mim. Saiba que essa palavra falou primeiro comigo para chegar até vocês. Às vezes a gente passa por problema e a gente não entende que numa oração a gente resolve. Parece que a gente perdeu aquela essência de falar assim: qual o poder real da oração? O que a oração é capaz? Será que nós entendemos isso? Será que nós sabemos o poder que nós temos que foi dado por Cristo Jesus? Será que nós sabemos realmente o que a oração pode falar? Pode fazer? E eu parei nesse aqui, orar sem cessar. Meu Deus, orar sem cessar. Eu até procurei na Bíblia. Eu falei, será que é semelhante
a Isaías 6, 2 e 3, que diz assim, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seu rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E ficava constantemente assim adorando. Eu falei, será que oração sem cessar é isso? Será que orar sem cessar é ficar toda hora orando? E nossa vida? E Deus foi falando no meu coração. Orar sem cessar nada mais é do que ter sempre o nosso coração voltado a Deus. Sempre entender que tudo que fizemos tem que passar primeiro pela permissão de Deus. Sempre entender que tudo que fizemos, nosso pensamento tem que estar linkado a Deus. Sempre entender que Deus é que controla a nossa vida. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu pratiquei até vindo aqui. Eu estava vindo no carro e pensando, o que é orar sem cessar? E comecei a orar no carro. Orar, claro, com os olhos abertos, né? Que dirigindo é um perigo. E comecei a sentir a presença do Senhor, comecei lágrimas caindo. Entendi que a gente pode orar sem cessar, independente se está de joelho, se está de olho fechado. O importante é a nossa oração estar linkada com Deus. O importante é a nossa oração estar voltada a Deus. O Amém. importante é nós sempre entender que o melhor amigo para ouvir as nossas fofocas, as nossas conversas, as nossas reclamações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos é Deus. Não é Facebook, não é Twitch ou Instagram, o que for, é Deus. E é nele que nós temos que se apegar, sempre orando. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente não consulta. Exemplo, às vezes a pessoa compra um carro. Aí depois que compra o carro, dá um problema, aí vai orar a Deus. Senhor, me tira dessa enrascada, me tira desse buraco. Mas eu pergunto, por que que não orou antes? Por que que não pediu a Deus direção? Por que não pediu a Deus discernimento? E é isso que eu estou trazendo, que Deus colocou no nosso coração, para trazer para os irmãos o poder da oração. Samuel Chadwick vai dizer o seguinte, a maior preocupação do diabo, ouça bem, por favor, a maior preocupação do diabo, do inimigo, é impedir que os cristãos orem. Essa é a maior preocupação. Ele não teme se você estuda muito. Ele não teme se você faz muita obra de Deus. Ele não teme, não. Ele não teme se você é religioso. Ele teme a sua oração. Porque ele sabe que você está falando com alguém que é maior do que ele. E aí ele sabe que quando um crente joelha e começa a falar com Deus, algo diferente acontece. Ele sabe que Deus vai mover o sobrenatural. E ele vai mudar a vida do crente. Spurgeon diz o seguinte, eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Tal a importância da oração. Anders Murray vai dizer o seguinte, o homem que conseguir mobilizar um cristão à igreja para orar, fará maior contribuição para a história da evangelização do mundo. E orar sem cessar, como eu falei no início, como é difícil a gente orar, não é ficar repetindo, que era como os fariseus faziam. Até Mateus 6, do 6 7 faz. E orando não usei de vã repetição como os gentios. Fariseus não, gentios, me perdoa. Que pensam que por muito falar serão ouvidos. Antes de nós abrirmos a nossa boca para falar com Deus, ele já sabe o que nós precisamos e o que nós vamos pedir. E até mesmo o que ele vai dar. E sempre o que ele dá é muito melhor do que pedimos ou imaginamos em pedir. Porque Deus tem o melhor para nós. É bom para nós estar sós com Deus. Em alguma situação, Aleluia, glória a Deus. precisamos persistir em oração em certos alguns. Mas orar continuamente é uma coisa que a gente podemos fazer de todos os tempos, de todos os meios. Uma boa maneira é a gente voltar ao início de tudo.
É a gente entender como é que começa a orar. Mateus vai dizer lá como Jesus nos ensinou a orar. Portanto, vós orais assim. Pai nosso, isso é um texto conhecido, eu não vou ler. Se vocês quiserem, é Mateus, para nós ganhar tempo, 6 do 5 ao 13. Pai nosso, que estás no céu, santificado nosso nome. Só que a gente às vezes lê tão rápido que não entende a essência desse texto. E eu vou trazer para vocês a essência desse texto. Quando você fala Pai nosso que estás no céu, você está reconhecendo a soberania divina. Quando você fala santificado seja o teu nome, está reconhecendo a santidade divina. Quando você fala venha ao teu reino, está reconhecendo a vinda do reino no presente e a sua implantação no futuro. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão sincera à vontade divina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhecimento que Deus supre as nossas necessidades pessoais. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Disposição de perdoar para receber o perdão. Isso aqui eu abro um parente. Nós só podemos perdoar se nós já fomos perdoados. E eu digo uma coisa para vocês da live. Vocês já foram perdoados lá na cruz. Exercite esse exercício de perdão. Perdoa. Não guarda rancor. Perdoa. Busca o irmão e vai lá e perdoa. Continuando. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desprendimento para adorar a sua glória. Eu tenho certeza que nunca mais vocês vão passar por esse texto do mesmo jeito. Você pode orar para tudo, para buscar Deus. Você pode orar para agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18. Depois dá uma lidinha lá. Pode pedir ajuda para Deus por essa pandemia. Você está aí desesperado, você está entrando numa depressão. Filipenses 4,6. Deus tem solução para tudo. Deus tem solução para tudo. Só basta a gente procurar. Deus só tem uma maneira de mostrar o oculto. Quando a gente fala com Ele. E Ele quer mostrar o oculto. Quer mostrar coisas que nós não entendemos. A gente poderia nos perguntar, por que está acontecendo isso? Por que dessa pandemia? Por que está acontecendo? 2020, todo mundo lá, quando passou o ano, olha, que esse ano seja bênção. Ninguém esperava isso. Coisas simples do cotidiano, hoje é complexa. Uma coisa simples, hoje até eu vi. E ao culto. Era tão simples. Às vezes até a pessoa fala, não, hoje eu não vou não, vou amanhã. E hoje, tantos querem ir ao culto e não pode. Tantos querem ir para a casa do Senhor e não pode. Jeremias 33, 3. Vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Somente na oração, Deus vai mostrar para nós, o nosso íntimo, quando nós abrimos o quarto, orar a Ele, coisas grandes que a gente nem imaginava que ia acontecer. A oração muda a situação. A oração pode mudar o mundo. Alguns exemplos para nós chegarmos lá. 1 Samuel 1,6. A oração de Ana. Todos sabem, Ana era estéril. E ela tinha um desejo de ter uma criança. E ela só viu a solução em Deus. E orou a Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. E Ana foi mãe de um dos últimos juízes e o primeiro profeta de Israel. Pela fé de Ana, pela oração de Ana, saiu Samuel, a quem ungiu a Davi, rei de Israel. Olha só como a oração muda a situação que para a medicina podia se dar como não tem mais jeito. Você é estéril, mas Deus muda a sua situação. Independentemente se o médico falou que não tem jeito, que não tem pra onde correr, a última palavra é de Deus. A última palavra quem tem que falar é Deus. O homem só vai até a porta 5. A partir da porta 6 é Deus quem manda, é Deus quem faz. Creia. Gênesis 18, do 23 ao 33. É um
uma história bastante conhecida. Abraão conversando com Deus, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Já era sabido que Sodoma e Gomorra ia ter destruição total, mas pela oração, pela intercessão de Abraão, e eu acho até que um homem corajoso chegar para Deus e for 50, e Deus responder ele, não, mas ainda for 30, for 20, não tem medo de ser fulminado lá na hora. Deus mandou os anjos tirou a família de Ló para destruir Sodoma e Gomorra. Deus poupou a vida do sobrinho de Ló. E mais um caso. Esses são alguns casos que eu estou mostrando que parece impossível, irmão. Parece impossível. Mas pela oração mudou a situação. 2 Reis 20, do 1 ao 6. Ezequiel já estava programado para morrer. Ouviu a sentença que ia morrer. Mas ele orou a Deus. Ele buscou a Deus. E pela oração que Deus ouviu, ele recebeu mais 15 anos de vida. Imagina, irmão, a gente saber que vai morrer, orar a Deus e Deus ainda acrescentar vida. Olha o poder da oração. E esse mesmo Ezequiel, vendo o exército de Assíria chegando, sabendo que não ia ter como ganhar, orou a Deus. E Deus, rapaz, matou todo mundo. Falou, Ezequiel, deixa comigo que eu sou contigo. A oração muda. Ele já estava como derrotado. Falando, Deus, eu não vou... É um exército. Mas Deus mudou a sorte de Ezequiel. Querido, a oração, ela tem um poder de mudança muito grande. E não é necessariamente presencial. Você ora aí da sua casa, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. A sua oração vai chegar lá e vai mudar a vida. Às vezes a gente não tem coragem de pregar a palavra. Mas se você pagar o preço orando, Deus vai mandar o Espírito Santo ir lá e ele vai fazer a obra. Por conta da sua oração. Tiago nos escreve assim. Olha só que interessante. Nada tendes, porque nada pedis. Olha que interessante Tiago falar. Às vezes a gente está passando dificuldade, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Olha o Tiago falando, nada tem, porque nada pediu. A gente não pede para Deus, a gente não ora. Na realidade, a gente só costuma orar quando o trem aperta. Quando tem uma doença, quando o dinheiro já está se esvaindo, quando chega uma conta maior do que a gente pode pagar, aí a gente dá um aperto para orar. A gente não tem um hábito. Eu me lembro certa feita que eu vi de um judeu e falando que lá praticamente é o dia todo orando. Praticamente. Ali naquele Muro das Lamentações, tem uma hora lá que eles param até de trabalhar para orar. E eu fico imaginando, imagina nós, salvo por Jesus Cristo, ter essa cultura de oração diária. O que Deus não ia fazer nesse Brasil? O que Deus ia fazer nesse Brasil? Tiago 4,3 também disse assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente às vezes não sabe como pedir. Querido, é Bíblia. É Bíblia. Eu queria estar pregando que nem... Porque é difícil pregar depois do meu pastor, meu professor aí, Hamilton, homem tocha, mas Deus direcionou para a Bíblia. E conhecerei a verdade vos libertará. Então, vamos de Bíblia. Tiago 4,3. Pedi não receber porque pedi mal. E o 5,16, que eu acho o ponto. A oração feita pelo justo pode muito seus efeitos. E aqui eu quero deixar uma interrogação que eu fico no meu coração. Se uma oração feita pelo justo pode muito seus efeitos, será que esses justos que tem no mundo não estão orando para essa pandemia passar? Será que esse justo que está no mundo não está pedindo a Deus misericórdia para tirar essa praga que chegou até nós? Mas tudo corrobora para o bem do que ama o Senhor. Deus tem controle de tudo. Isso aí também ele já me falou. Mateus 7,7, texto conhecido. Pedi e dá-se-vos-á. O que eu estou querendo falar com esse tanto de versículo? Queridos, às vezes você está buscando, às vezes você está precisando,
e Deus manda te falar. Peça que Ele vai te dar. Simples assim. Ore, busque, que Deus vai te dar a vitória. Simples. O evangelho é simples. Não é complicado, é simples. Ore e Deus vai te dar aquilo que está no seu coração. Às vezes, querido, nós estamos orando sem saber como orar, sem saber como pedir. Certa feita eu me lembro que uma irmãzinha lá na igreja começou a orar pedindo um carro. Pai, eu quero um carro, 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 porque eu só estou andando a pé. Até que chegou um profeta, né? Um irmão, esqueci o nome dele. E ouviu e falou assim: Mano, mas tu quer o carro, tu não tem nem carteira? Por que tu não pede a carteira primeiro? Tu quer o carro para ficar parado? Aí eu ouvi aquilo que eu tava no som e eu me lembrei, agora eu comecei a rir. E a oração muda a coisa mesmo. Eu vindo da igreja agora, aconteceu agora, queridos. Tinha uma cesta lá, uma cesta básica, que tá até já programado para outra pessoa. E um obreiro chegou para mim e falou: Júnior, tem um senhor aí que ele tá precisando de uma cesta. Eu falei: Amém, vamos dar para ele. Irmão, quando eu cheguei lá embaixo e dei, o senhor falou: Vou orar. Ajoelhou, orou. E a oração dele foi clara: Pai, eu orei em casa pedindo um socorro presente na hora da angústia. E olha esses homens o que tá me dando. E começou a chorar. Meu irmão, não teve que não chorou lá perto dele. Oração de agradecimento. E tem muitos precisando. Muito tá precisando dessas situações. Então, meu irmão, ore agradecendo porque Deus abençoou o seu celeiro. Ore agradecendo porque Deus já está abençoando o seu celeiro. Vocês são vitoriosos. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Filipenses 4, 6, 7. Não esteja inquieto por coisa alguma, antes de vossa petição seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica. Tudo. Tudo que você está sentindo que seja conhecido de Deus. Externa esse sentimento. Não guarda para dentro de si. Externa. Entra no seu quarto, fecha o quarto, tranca e fale tudo para Deus. Tudo que está no seu coração. Ele vai te dar a vitória. Simples assim. Marcos 11, 24 diz: Por isso vos digo que tudo que pedir orando, crede, o recebei e eu te-lo-eis. Tudo. Tudo que você precisar, orando, tu recebei. Mas nós temos que entender, Jeremias diz, 29, 12: então me invoque e ireis e orais a mim e eu vos ouvirei. Mas nós temos que entender que a oração também anda lado a lado com a fé. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente tem que ter fé que tudo vai passar. A gente tem que ter fé que a nossa vida vai melhorar. A gente tem que ter fé que Deus está cuidando por nós. Eu costumo falar dia após dia o seguinte, queridos, sobre Salmo 91. Eu estou vendo muita gente infectada, mas graças a Deus, Deus está me poupando. E cada vez que eu vejo noticiário, essas coisas, eu falo Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cara, não tem tranquilidade maior do que estar debaixo das asas do Senhor e saber que Ele está cuidando de nós, nos protegendo. Não tem coisa melhor. Jesus manda a gente ter fé como grão de mostarda. Pequena. Se tiver fé como grão de mostarda, irei ao monte. Passa daqui e vai para acolá. Só que eu vou te falar, viu? Essa fé do grão de mostarda é tão pequena e eu fico com medo que a minha é menor ainda. Porque tem que ter muita fé para falar para um monte sair do lado e ter mudado um monte de um lugar para o outro. Eu coloquei aqui para me não esquecer um poder de oração e de uma mãe. Eu me lembro foi na congregação nossa lá do Guará que aconteceu. E eu participei desse momento. Uma mãe, ela estava orando e o filho dela, infelizmente, estava mexendo com coisas inapropriadas e entorpecentes. E ele voltou para a igreja. E ela começou orando para ele e pediu para Deus: Deus, se meu filho voltar ao mundo novamente, se meu filho voltar às drogas novamente, eu quero somente uma coisa.
que o senhor dá 1 minuto para ele pedir perdão, antes de ele morrer. Que o senhor dá pelo menos 1 minuto. Irmãos, esse rapaz realmente ele voltou pro mundo e vizinhos viram o rapaz falando, quando pegou a arma, colocou na cabeça dele. É triste que eu vou falar, mas é para mostrar o poder de oração. E o rapaz falou: você vai morrer, mas você tem 1 minuto para você pedir perdão pelos seus pecados aí para quem tu quiser. Deus ouve a nossa oração. A gente não está falando para quatro paredes. Nós estamos falando para o Altíssimo, aquele que pega você, muda e coloca você lá de baixo no lugar de destaque. E aqueles que viram você lá embaixo vai falar: meu Deus, como é que ele conseguiu chegar lá? Deus é esse que vai mudar. E aí, sobre a pandemia, eu estava procurando na Bíblia e falando por que tá tanto tempo isso. Por que no Brasil já não acabou? E eu vou falar por mim. E se vocês analisar e pensar comigo aqui agora, as igrejas, se unir, a força que não vai fazer para isso sair. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14. Só versículos conhecidos de fácil entendimento. Se meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Vou parafrasear. E tirarei a pandemia do Brasil. Está aqui a chave. Está aqui a chave da vitória. Se nós, cristãos, se unir em oração, clamar, pedir perdão pelas nossas falhas, colocar nosso rosto no pó, declarar a autoridade do Senhor no Brasil, não tem pandemia que resista. Não tem vírus que resista. Eu acho que meu tempo já está acabando. Vou partindo já para a conclusão. Isso mesmo. A oração, querido, ela possui um poder infinito, imaginário de onde pode chegar. Você, quando ora, você não tem noção de onde sua oração pode chegar. Se você ora pelo um desviado, você não tem noção o que faz desse desviado. Às vezes ele está querendo suicidar, mas porque você orou dentro da sua casa, Deus manda o anjo lá e ele não se suicida. Não comete nenhum problema. A oração é o que vai mudar a nossa vida. Eu tenho até um esqueminha aqui que eu acho engraçado, que nós somos dizimistas. Isso eu estou falando para mim agora, tá, querido? Se vocês conseguirem pegar, amém. E Deus sempre dá para nós o melhor e pede só 10%, né? E ele deu 24 horas para nós. Tem coisa melhor do que isso, querido? Agora imagina até que e nós temos que dar 10% para ele, ou seja, 2 horas e 40. 2 horas e 40 por dia para orar. Eu tenho certeza que se nós conseguirmos cumprir isso, Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai transformar quem está perto da gente. Deus vai transformar a nossa cidade. Deus vai transformar o nosso estado. Deus vai transformar o nosso país. A oração é a chave de tudo, querido. Se nós buscarmos de todo o coração e orar principalmente pelos nossos inimigos, que é a parte mais difícil da coisa, Deus muda, Deus honra, e quem está zombando de você vai ter que pedir perdão, porque Deus vai te honrar. Com isso, eu conclamo, eu peço aos irmãos que participem comigo de oração, a gente possa orar mais. Eu sei que essa igreja é abençoada. Eu vi aí que o pastor Edson passou, a igreja se fechou em oração. E vocês entenderam o poder da oração. Vocês entenderam que Deus fez lá com o pastor Edson, tirou e hoje está aí, graças a Deus, bem, para poder a gente abraçá-lo logo, logo e ouvir as pregações dele. Deus quer isso, que nós unimos em oração para um bem melhor. Que nós possamos nos humilhar juntos, orando, como diz Salmo 3,3, em união, para que o Senhor possa manifestar o seu poder aqui no Brasil, para que toda potestade do mal saia em retirada. Precisamos nos unir em oração,
como um corpo em Cristo, para que nós possamos ter vitória. Vitória na saúde, vitória financeira, vitória no concurso, vitória. Deus quer te dar o melhor. Basta somente nós buscarmos. Basta somente nós orarmos. E com isso, para não passar meu tempo que foi me dado, eu quero já, antemão, agradecer o meu amigo Natanael e o Lucas e peço que Deus abençoe, porque eu sei que nessa live só tem vitoriosos e que Deus continue abençoando cada um de forma especial, de forma esplêndida e que ao seu levantar venha bênçãos infinitas sobre a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Como o nosso pastor sempre fala, boa essa palavra, digna de aceitação. Agradecendo aí a presença dos irmãos da sede, dos irmãos aqui da Fazendinha. Irmã Domingas aí entrou aí já ouvindo a palavra. E